Eu gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. E nós vamos ler os versículos de número 1 e 2. Capítulo de número 12 de Hebreus, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Apóstolo Paulo escreveu esse texto para alguns irmãos que estavam passando por uma situação bem difícil. Estavam passando por lutas, por provações, assim como nós passamos também. E nesse texto que a gente vai ler, apenas 2 versículos, essa carta que o apóstolo Paulo escreve àqueles irmãos, àqueles filhos na fé dele, ele está aqui motivando aqueles irmãos a perseverarem em meio àquelas crises, àquelas tribulações e àquelas dificuldades. E iniciando então essa carta àqueles irmãos ali, ele começa assim no versículo 1: Meus irmãos, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência para aquilo que nos está proposto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando toda afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Início do versículo ele diz para aqueles irmãos assim: olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Amém. Nós estamos vivendo nesse ano e nesse período específico, o período das o que está acontecendo no mundo hoje, lá no Japão? Olimpíadas. Nós estamos vivendo esses meses, o período das Olimpíadas. E um pouquinho que às vezes eu vejo, a gente percebe ali anos de esforço, de dedicação, de crise emocional, como aconteceu com uma das atletas mais queridas e mais a que todo mundo estava torcendo, aquela estrela, aquela que era esperada a medalha de ouro, e no final ela disse que estava com um problema sério emocional e ela perdeu a sua medalha de ouro. E às vezes eu fico olhando e a gente fica percebendo que foram muitos meses ou anos. Tem meninas ali e atletas ali naquela Olimpíada que, para que eles estivessem se apresentando agora na Olimpíada, eles estão treinando desde os seus 13 anos de idade, desde os seus 12 anos de idade. Foram muitas quedas, muitas torções, foram muitas crises emocionais, porque o atleta, para que ele possa conseguir uma medalha de ouro ou prata, mas principalmente a de ouro, ele tem que se dedicar 100% àquilo que ele está proposto a fazer. Ele tem que treinar 100%, 24 horas por dia, seja natação, seja skate, seja voleibol, seja futebol. Ele tem que se dedicar, e ele
se esquece de tudo à sua volta para poder concentrar naquele treino, naquilo que ele propôs, justamente para que no final ele possa receber uma medalha. E o apóstolo Paulo, o que ele está falando aqui não é diferente daquilo que nós estamos vivendo. Ele escreveu essa carta aqui a alguns irmãos ou a uma igreja que estava passando por muitas lutas, muitas provações, muitas dificuldades. E nesse texto aqui, nessa carta, ele começa a desafiar aqueles cristãos a correr, a avançar e a realizar um outro tipo de Olimpíada. Ele diz para eles assim: olha, eu quero propor para vocês aqui um outro tipo de Olimpíada. Não é a Olimpíada que vocês vão ter que correr com as pernas. Não é o skate que vocês vão ter que colocar lá o pé em cima e deslizar. Não é a natação que vocês vão ter que entrar numa piscina ou em mar aberto e conseguir atingir tantos metros. Mas a corrida que eu estou propondo vocês é uma corrida espiritual. Que o final não é uma medalha de ouro, mas é uma corrida que vocês vão ter que chegar até Deus. É uma corrida que vocês vão ter que chegar até onde Deus propôs para vocês, sem desanimar. O maior desafio nosso hoje, que nós estamos vivendo, nós seres humanos e principalmente a igreja, é a gente participar desse mundo como se fosse uma Olimpíada, sabendo que nós vamos ter que chegar no final dela, sabendo que a gente não vai poder parar no meio do caminho, mas sabendo também que nós vamos cair no meio dessa corrida, nós vamos nos machucar no meio dessa corrida, nós vamos nos frustrar no meio dessa corrida. No meio dessa corrida nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser invejados. No meio dessa corrida, muitos vão passar a perna em nós. E é assim que acontece nas Olimpíadas. E aí o apóstolo Paulo falou assim: olha, vocês estão numa corrida diferente daquela que vocês estão acostumados a ver. Porque naquela época havia muitas Olimpíadas, haviam muitos atletas. E ele diz assim: só que nessa corrida vocês vão correr, vocês precisam avançar, vocês talvez vão cair, talvez por algum momento vocês vão desanimar, mas o que vocês não podem nessa corrida é parar. É parar no meio do caminho. E aí nesse capítulo, Paulo, ele exorta aqueles crentes, a exemplo de Jesus, que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a injúrias, mesmo em meio ao desprezo, a afrontas, às dificuldades que nós vivemos, mesmo em meio à morte, Ele cumpriu a sua missão até o fim. Jesus cumpriu a sua jornada, a sua corrida até o fim. E o fim da corrida de Jesus, mesmo ele sendo vencedor, não foi no peito uma medalha de ouro, mas na verdade, o fim da corrida de Jesus, o prêmio de Jesus, foi uma cruz, pela qual ele foi crucificado, por minha causa e por sua causa. E nesse capítulo, ou nessa carta, o apóstolo Paulo leva os crentes daquela época a refletirem como eles estavam lidando com as suas lutas e suas provações. Ele começa a questionar eles: gente, como é que vocês estão lidando com a vida de vocês? Como é que vocês estão lidando com essa Olimpíada que é a vida nossa? Que um dia a gente perde, um dia a gente ganha, um dia a gente cai, um dia a gente desanima, um dia a gente ganha o ouro, mas no outro dia a gente ganha a prata, no outro dia a gente ganha o bronze, no outro dia a gente não ganha nada. Como
vocês estão lidando com essa Olimpíada chamada vida? Chamada vida cristã, chamada vida no dia a dia. Como vocês estão lidando com a Olimpíada da sua casa? Como vocês estão lidando com a sua Olimpíada espiritual? E aí ele leva aqueles crentes a refletirem como estava essa corrida, essa Olimpíada que eles estavam vivendo naquele momento. E aí ele destaca nesse texto, nessa carta, algumas coisas que aqueles crentes precisavam entender, aquelas pessoas precisavam entender, e que nós também precisamos entender como atletas de Cristo. Diga para o seu irmão, aponte para ele e fala assim: você é um atleta de Cristo. Nós somos atletas nesse mundo que nós estamos vivendo. Nós somos atletas nessa crise que nós estamos vivendo. E a medalha que nós vamos ganhar, ela não está aqui nesse mundo. Não é a medalha de ouro, não é a medalha de prata. Mas a Bíblia diz que se nós vencermos aqui esse mundo, se nós ganharmos essa corrida aqui nesse mundo, não desanimarmos, não desistirmos, nós vamos ganhar muito mais do que uma medalha de ouro. Mas a Bíblia fala que nós vamos ganhar o céu. Se eu te perguntar se você quer ganhar uma medalha de ouro, você quer ir para o céu, duvido que você fale comigo: pastor, eu quero uma medalha de ouro. Nós vamos ganhar o céu. E aí ele começa aqui a destacar algumas coisas que aqueles cristãos precisavam fazer para ganhar essa grande medalha, para chegar no final dessa corrida e ganhar o céu. Primeiro, ele diz que na vida cristã nós temos uma meta. Nós temos uma meta, meus queridos. Quando você vê nas Olimpíadas aqueles corredores, eles saírem todos juntinhos, a gente não vê cada um correndo para um lado. A gente não vê um indo para a direita, o outro para a esquerda, o outro voltando atrás. Não, cada um deles tem uma meta, e é uma meta só. A meta que eles têm é a placa chamada lá, chegada, ponto de chegada, chegada final. Tem muita gente sem direção nesse tempo que nós estamos vivendo. Tem muita gente sem rumo nesse tempo que nós estamos vivendo. Gente que não tem metas, gente que não sabe aonde quer chegar. Gente que perdeu a meta do céu, daquilo que Deus tem preparado. E Paulo aqui, ele compara a vida cristã como se fosse uma corrida. Independente dos percursos, dos obstáculos, das quedas, o nosso ponto de chegada tem que ser Jesus. O nosso ponto de chegada tem que ser o céu. Assim como numa corrida a gente vê as pessoas caem, as pessoas se lesionam, as pessoas choram porque não conseguem alcançar a vitória. Mas nessa nossa corrida a gente vai cair, a gente vai ter obstáculo. Mas nessa corrida cristã que Paulo está propondo para aqueles crentes, a única coisa que é inaceitável é a gente desanimar. É a gente não querer chegar no final, mesmo arrastados, mesmo destruídos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês nessa noite: em qual direção a vida está te levando? Em qual direção essa corrida está te levando? Em qual direção essa Olimpíada que a gente vive todo dia está te levando? Para onde você está correndo? Nesse mundo de crise, nesse mundo sem Deus, nesse mundo corrupto, nesse mundo sem fé, para onde você está sendo direcionado? E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer para eles assim: tem uma direção, tem um foco, tem uma meta. Não andem nesse mundo como se aqui fosse o único lugar, mas Deus tem mais para você. E ele continua aqui exortando aqueles crentes, e ele diz para eles o segundo conselho. Ele diz assim, que nessa corrida
que a gente vive aqui, a nossa corrida dia a dia, tem gente se inspirando em nós. O versículo de número 1 diz assim, ele diz para aqueles crentes assim: olha, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Sabe o que Paulo estava dizendo para aqueles crentes ali? Gente, fiquem atentos, fiquem alertos. Vocês estão numa Olimpíada, vocês estão numa corrida, vocês estão numa reta onde vocês têm um objetivo. Só que lá do lado de fora, lá na beirada, tem gente lá olhando para vocês, tem gente se inspirando em vocês, tem gente torcendo por vocês. Assim como nas Olimpíadas, nos jogos, a gente fica sentado na nossa televisão, está lá torcendo pela nossa medalha de ouro, seja no skate, seja no basquete, seja lá qual foi o outro que ganhou lá, gente? Me ajuda. Lá no mar. Não é natação não, gente. No surf. A gente fica, né? O pastor fica louco, porque a gente está ali torcendo. Vai, ele vai ganhar, tomara que ganhe. Apóstolo Paulo estava falando com aqueles crentes assim: gente, assim como tem gente torcendo numa Olimpíada para os atletas vencerem, assim também nós aqui nesse mundo, tem gente torcendo por nós. Tem gente torcendo para você chegar no final, para você alcançar a medalha de ouro, para você não desistir. Paulo estava dizendo para aqueles crentes que assim como numa maratona, há uma plateia te observando. Meus queridos, tem gente observando a minha maratona. Tem gente observando a sua maratona, a sua corrida. Tem gente que está torcendo. Tem gente que está vendo se você caiu, se você parou, se você lesionou. Tem gente que está vendo se você se cansou. Sabe quem são essas pessoas? É a sua família, é o seu pai, é a sua mãe, é seu irmão, que às vezes não conhece a Jesus, mas estão focados em você, para saber se no final ou no meio dessa maratona você vai desistir, ou se você vai continuar. E aí Paulo estava dizendo para eles assim: gente, nessa plateia chamada vida, muitos são os espectadores. Nessa plateia que a gente vive nesse mundo aqui, gente, tem muita gente olhando para a gente, muita gente olhando para nós, e as pessoas nos observam mesmo. Hoje eu achei uma coisa assim muito interessante. Homem é a coisa mais difícil de observar alguma coisa em mulheres. É ou não é, gente? As mulheres aí sabem disso. Você pode pôr o cabelo vermelho, azul, rosa, que às vezes eles não observam. E eu tive um pequeno problema de ontem para hoje com o meu cachorrinho, que já está comigo uma vida, né? Ele está bem doente. E eu fiquei muito abatida de ontem para hoje. E naquela loucura, leva para o veterinário, traz o veterinário, leva, não dorme, né? Com medo dele até morrer e eu nem ver. E desde ontem eu não como nada. Estou bem triste. E eu cheguei aqui na igreja e eu estava muito abatida. Eu me maquiei muito, porque eu já tenho muitas olheiras. E se eu perder noite de sono, ou se eu ficar chateada com alguma coisa, fica pior. Então eu falei assim: eu vou me maquiar bastante para ver se tapa um pouquinho das olheiras. Aí quando eu cheguei aqui só estava o Jorge. O Jorge estava aqui no altar. Eu cheguei aqui, entreguei uma chave do carro que ele emprestou para levar o meu cachorrinho no veterinário. E ele me deu aquela encarada assim. E ele falou assim: pastora, você está acabada. Eu olhei para ele e falei assim: eu sei que eu estou acabada. E olha que eu passei maquiagem. As pessoas nos observam o tempo inteiro. As pessoas, nós temos uma plateia, gente, de espectadores. E eles vão aplaudir você se você chegar no final da corrida.
Eles vão aplaudir, eles vão acenar a bandeira, eles vão se alegrar com você, eles vão te abraçar, eles vão colocar seu nome lá na internet, ó, fulano ganhou a medalha de ouro. Eles vão torcer por vocês, eles vão se alegrar por vocês, eles vão aplaudir vocês. Mas nessa plateia, assim como nas corridas, assim como na Olimpíada, também existem aqueles que estão torcendo para você não chegar ao final. Nessa plateia chamada vida, tem muita gente que não quer que você chegue ao final. Nessa plateia chamada vida, tem muita gente que não quer que você se dê bem nos seus relacionamentos. Nessa plateia chamada vida, tem muita gente que não quer que você se dê bem no seu casamento, quer que você se separe. Nessa plateia chamada vida, tem muita gente que não quer que você abandone o mundo do álcool e das drogas, quer que você continue. Nessa plateia chamada vida, tem muita gente que está torcendo contra você, torcendo para você cair, torcendo para você lesionar, torcendo para você não continuar, torcendo para você não alcançar a chegada. E era exatamente isso que o apóstolo estava tentando explicar para aqueles crentes. Gente, assim como tem gente torcendo por vocês, para vocês vencerem todas as tribulações, todas as injúrias, todas as dificuldades, eu estou aqui torcendo, eu estou aqui orando para que vocês rompam, para que vocês cheguem lá. Mas com certeza também tem aqueles que estão torcendo para vocês pararem no meio do caminho. E nessa plateia, o maior interessado que isso aconteça é Satanás. O maior interessado que você não chegue no final dessa corrida. O maior interessado que você se lesione. O maior interessado que você desanime. O maior interessado que você não ganhe a medalha de ouro no final. O maior interessado para que você não alcance os céus é o diabo. E ele vai fazer de tudo para você não chegar lá. Portanto, se esforce, meu irmão. O apóstolo Paulo dizendo para aqueles irmãos, para chegar à reta final, pois há uma plateia de espectadores te observando. Quando eu faço discipulado aqui, eu sempre estou falando para minhas ovelhas, para as minhas discípulas, né? Porque eu discipulo só mulheres. Cuidado com a sua postura dentro da sua casa. Cuidado como você fala. Cuidado como você age. Cuidado como é sua vida com Deus. Cuidado como é sua vida com seus filhos, como é com seu marido. Cuidado, porque os seus filhos são os seus maiores espectadores. E amanhã eles vão ser suas cópias. E o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, se esforcem para que vocês cheguem a essa reta final, porque há uma plateia de espectadores te observando. Terceiro e último, nessa corrida o nosso olhar precisa estar fixado em Jesus. Tenta correr. Quem é que gosta de fazer corrida? Assim, correr, gente. Correr na Júnior, o Paulo Júnior gosta, né? Corrida, né? Correr na avenida. Tenta correr olhando para os lados. Tenta correr se distraindo. Vocês já viram aquelas pegadinhas? Que o cara vai para a beirada da praia correr. Vai correr, ele está lá no foco, né? Está correndo. Aí de repente passa, né? Correndo também aquela mulher linda, maravilhosa, com aquelas calças legs, né? Bem justinha, aquele topzinho. Aí ele está correndo, ele perde o foco. Quando você vê, ele cai. Nessa corrida, o nosso olhar precisa estar fixado no alvo, em Jesus. Assim como uma corrida de atletismo,
a gente já tem que se posicionar certo de que a gente não vai olhar nem para o lado, nem para o outro, nem para trás, que nada vai tirar a nossa direção, que nada vai tirar o nosso olhar, que nada vai tirar a nossa visão. A gente tem que olhar para frente sabendo que a gente vai chegar lá, porque o verdadeiro atleta não olha para trás, não olha para os lados, mas a Bíblia diz que o verdadeiro atleta, ele precisa olhar para frente. Diga assim: o verdadeiro atleta precisa olhar para frente. Você é um atleta de Cristo? Então olhe para frente. E eu quero concluir nessa noite dizendo que não importa se a corrida está difícil. Tem dias que a minha corrida está muito difícil. Muito difícil. E eu creio que não é só a minha. Eu creio que a cada um de vocês, cada um de nós, todos os dias a gente tem lá um obstáculo. Todos os dias você começa a correr, é uma dificuldade, é um problema. E corrida aqui não é correr não, gente, é a vida, os problemas da vida. Todo dia aparece alguma coisa para a gente parar, para a gente estacionar, para a gente não continuar. Mas não importa se a sua corrida está difícil. Não importa se você tem caído em meio aos obstáculos. Eu já caí no meio da minha corrida várias vezes. Eu me lesionei, eu me machuquei, eu me frustrei, eu me decepcionei. Não importa se você não tem conseguido chegar em primeiro lugar. O importante é você prosseguir. O importante é você não desistir. O importante é mesmo em meio às quedas. Prestem atenção. O importante é mesmo em meio às quedas, você continuar adorando ao Senhor. Não é vergonha para um atleta cair. Não é vergonha para um atleta lesionar. Não é vergonha para um atleta ter um surto psicótico e desanimar, como aconteceu com essa medalhista. Mas para um atleta, principalmente um atleta que se diz cristão, é vergonhoso sim desistir. Desistir jamais, porque o Senhor está conosco. Então, meu amado, continue adorando ao Senhor, mesmo em meio às suas quedas. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.